pessoal, tudo bom? Nós vamos dar início às nossas videoaulas e essa aula é referente à doença de Chagas e a milíase, que a gente encontra na apostila setor A, é a aula 15 e 16. Durante esse nosso período, né, de quarentena aí, devido a esse momento que nós estamos vivenciando, eu vou estar fazendo vários vídeos com relação às nossas aulas, nesse formato que eu vou estar mandando para vocês. Então, eu vou montar no PowerPoint, aí nós vamos ter uma introdução sempre, com um videozinho meu, e depois a explicação em cima dos slides com o meu áudio. Prestem bastante atenção às explicações e às dicas que eu vou estar passando aí para vocês. Bora lá então, bons estudos, vamos começar. Pessoal, vamos lá então entender como que é o ciclo biológico da doença de Chagas. Então, quando a gente fala em ciclo biológico, é importante vocês conseguirem compreender o ciclo, porque daí depois a parte de transmissão e prevenção fica bem mais fácil. Então, como que ocorre o ciclo evolutivo da doença de Chagas? Ao picar uma pessoa doente, né, o barbeiro ele vai ingerir os parasitas juntamente com o sangue desse hospedeiro. No intestino do barbeiro, o tripanossoma ele vai realizar a divisão binária e aumentar bastante em número. Na parte final do intestino do barbeiro, ele atinge o estágio infectante. Então, se vocês observarem aqui, ó, lá no número 5, então vamos começar lá, ó, o barbeiro pica, né? E aí, dentro do inseto, eles vão se transformar em epimastígotas. As formas epimastígotas fazem a divisão binária e se transformam em formas tripomastígotas. É essa forma que é infectante. Então, quando o barbeiro daí ele picar o homem novamente, ele vai transmitir a doença de Chagas através das formas tripomastígotas. Como que vai ocorrer essa transmissão, né? Então, na verdade, assim, a transmissão ela ocorre porque o barbeiro ele defeca no local da picada, eliminando os parasitas junto com as suas fezes. Quando a pessoa coça a picada, vai provocar pequenas lesões, né? Que vão ajudar aí na penetração e no alcance da corrente sanguínea das formas tripomastígotas. Quando esses parasitas eles chegam aos órgãos infestados, eles vão perder o flagelo. Quais são esses órgãos infestados? Eles gostam bastante da musculatura do coração, do intestino. E aí eles vão se multiplicar sexuadamente, formando verdadeiros ninhos de formas aflageladas. Os órgãos mais frequentes, né, como eu já falei, não esqueçam, gente, é coração e intestino, mas também pode ter doença de Chagas que ataca o esôfago, o baço e outros órgãos, aparecendo de uma forma, digamos aí, menos na população. O ciclo de vida, gente, então, ele vai ser resumido nisso, entre um hospedeiro definitivo, que é o homem, e um hospedeiro intermediário, que seria o barbeiro. Claro que outros mamíferos podem atuar como hospedeiro definitivo, como, por exemplo, animais domésticos que tenham sido picados por um barbeiro contaminado. Lá nos vídeos que eu mandei para vocês verificaram bastante que tem uma questão relacionada à parte de prevenção, né, da doença de Chagas. E a melhor prevenção, gente, da doença de Chagas é você conseguir, de uma maneira ou de outra, exterminar com os barbeiros. Porque se você consegue cortar o ciclo, né, na sua forma de transmissão, ou seja, eliminando esse vetor aí, você consegue controlar a doença. Não podemos esquecer de conversar sobre a parte da prevenção e dos sintomas relacionados à doença de Chagas.
Vamos lá, pessoal, falar sobre prevenção, né, ou medidas profiláticas ou profilaxia com relação à doença de Chagas. A principal forma de prevenção é combater o vetor transmissor, galera, que é o barbeiro. Além disso, tratar os doentes, desde que esses doentes, né, estejam na fase aguda da doença, que a gente chama, que é quando ocorre o início aí da infestação do Trypanosoma cruzi. Professora, como que sabe que está na fase aguda, no início? Então, assim, regiões onde a incidência da doença é elevada, as pessoas, né, a população em si, elas já ficam espertas com relação a alguns, digamos, sintomas que elas podem apresentar. E um deles é que logo após a picada do barbeiro, é muito comum aparecer uma reação denominada de chagoma, que é um inchaço, uma coceira bem exagerada ali no local daquela picada. E quando essa picada ocorre no rosto, né, próximos aos olhos, essa pessoa ela tem um inchaço bem acentuado da região ocular, que na literatura a gente chama de sinal de Romanin. Então, durante a fase aguda, se esse paciente procurar atendimento médico, faz-se, né, o exame através de um exame de sangue, verifica-se a presença dos protozoários na corrente sanguínea e consegue realizar o tratamento. Outra forma, gente, é melhorar as condições de habitação, né? Então, casas de pau a pique, casas com tijolo que está sem reboco, ou seja, qualquer lugar que tenha frestas, buraquinhos, onde o barbeiro possa se alojar, precisam ser eliminadas. Colocar tela nas janelas, principalmente nos locais de maior incidência. Na literatura a gente pega, né, tomar cuidado com as amostras de sangue disponíveis no banco de sangue. Só que assim, hoje essa forma aí de prevenção, ela é questionada, porque os bancos de sangue, eles são altamente seletivos, né, com relação às amostras. Mas ainda é um ponto presente na literatura que a gente precisa levar em consideração. Não esqueçam que o vestibular, se ele cobrar a parte de prevenção de vocês, a principal, gente, é controlar o vetor transmissor. Porque quando você cancela, ou seja, quando você interrompe, né, o ciclo biológico em alguma fase, você tem uma diminuição aí na disseminação da doença. Com relação à amebíase, pessoal, é outra doença, né, causada por um protozoário. Esse protozoário, ele é da classe dos risópodes, ou seja, ele não apresenta estrutura de locomoção. Ele é conhecido como entamoeba histolítica, então é o nome científico, né, é o agente etiológico causador da doença, ou seja, dessa parasitose. E é importante frisar que a amebíase, ela é uma parasitose de ciclo monoxêmico. O que significa isso? Mono, né? Então, só vai ter um tipo de hospedeiro, que no caso é o homem. Então, a doença, o ciclo biológico da doença, ele vai ser gerado em torno da espécie humana. Então, fica sempre homem que contamina homem, e aí o ciclo fecha. Essa doença está relacionada à parte de higiene e saneamento básico, portanto, é uma doença onde tem muita incidência nos países mais pobres e em regiões, né, onde nós sabemos a precariedade de saneamento básico, muitas vezes o esgoto que corre a céu aberto. Então, as pessoas que vivem nessas áreas, elas são mais suscetíveis a adquirir a amebíase. Qual que é a principal forma, né, de prevenção? É a higiene, gente. Então, olha lá, a profilaxia, né, lavar bem as mãos, alimentos, ferver a água, daí eu ainda coloco ali
saneamento básico, esgoto encanado, porque só assim você consegue evitar a infecção desse tipo de protozoose aí que a gente chama. Como é que ocorre o ciclo evolutivo, então? Na amebíase, o homem ele vai se contaminar ingerindo, né, alimentos ou água contaminada, e os protozoários eles vão se alojar no intestino. Muitas vezes, os pacientes eles nem têm sintomas, né? Ficam com o protozoário e não apresentam sintomas. Mas em outros casos, onde a reprodução desse protozoário ou a quantidade, né, de cistos ingeridos ela foi muito elevada, pode ocorrer o que a gente chama de diarreia sanguinorreica, que é a diarreia com sangue. Por quê? Porque as formas protozoíticas que a gente fala, elas geram uma inflamação, né, na parede do intestino, ocasionando esses sintomas, que daí é mais grave. Tem tratamento? Claro que tem. Doença causada por protozoário, principalmente, né, a amebíase, é só tomar remédio de verme. Então, por isso que as crianças, muitas vezes os pediatras, né, os médicos pedem para fazer um ciclo aí de vermífugos e o tratamento é esse. Então, é evitar a falta de higiene e ter o saneamento básico. E no caso de uma infecção, existem medicamentos apropriados.